A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dízimo e o Novo Testamento. Se o dízimo é ou não é algo que foi recepcionado pelo Novo Testamento, pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos, logo depois da morte, crucificação e ressurreição de Jesus. Amém? Os defensores do dízimo utilizam a Bíblia, o livro de Levítico. A gente vê em Números também falando sobre o dízimo. Primeiro falando sobre o dízimo, a 10ª parte de tudo aquilo que se recebia, como instituição da lei de Moisés. Depois o dízimo em Números fala sobre entregue aos levitas, ao da tribo de Levita, que eram os sacerdotes. Mas esses são mais fáceis de combater ou de negar, já que o livro de Hebreus nos diz que toda a lei mosaica ela foi absolutamente abrogada. Então o escritor de Hebreus diz para a gente que com a morte de Jesus, Jesus cumpriu a lei, e a lei ela não tinha nenhum objetivo maior do que mostrar que nós éramos pecadores, e que então, tendo feito um conserto maior, um pagamento maior, um pagamento perfeito, de uma única vez, de uma vez para sempre, o sangue de Jesus derramado na cruz, então era necessário então a criação de uma outra lei. E aí você vai ver o Novo Testamento inteiro baseado no mandamento de Jesus, que é o do amor, do amar ao próximo como ele nos amou. Então nós temos clareza, que com relação à continuidade da validade da lei, isso não existe, no Novo Testamento a lei foi abrogada. Aí alguns falam que a lei é de Deus, é palavra de Deus, e que no Novo Testamento se diz que toda lei é boa, perfeita. E realmente isso é verdade, a lei ela é de Deus, foi dada por Deus, é palavra de Deus, mas nós temos que ter a compreensão histórica de cada momento. Deus sempre emitiu a sua palavra, mas a Bíblia nos diz que a palavra é uma inspiração divina no coração do homem. A limitação está vinculada ao coração do homem que recebe a palavra de Deus e ao período histórico que ele vivencia. Isso fica claro para a gente quando Paulo escreve que a lei era um aio, um tutor, E tutor fala sobre aquele que ainda precisa de cuidados, que não sabe andar sozinho, ou fala sobre alguém imaturo. Então ele está falando sobre um estágio da mentalidade da consciência humana de imaturidade, aonde a lei servia então para dizer o que pode, o que não pode, para basilar, ser uma base, para aquele que não tinha consciência plena do que Deus queria revelar, e que o Novo Testamento diz que essa consciência plena, a plenitude de Deus, foi revelada na face de Cristo. Então nós temos que entender a Bíblia assim, desta forma. A Bíblia, após essa revelação completa final, a obra consumada da cruz, ela deve ser analisada por uma hermenêutica, que ela deve passar como se fosse por um filtro. E esse filtro é Jesus, e a gente não vê Jesus cobrando dízimo de ninguém, e nem os primeiros cristãos fazendo essa cobrança. Aqueles com mais técnica para falar sobre dízimo vão utilizar a passagem de Hebreus que fala sobre o sacerdócio de Melquisedeque, que Jesus seria segundo o sacerdócio de Melquisedeque, e que Abraão então deu dízimo a Melquisedeque antes da lei. E vão dizer então que o dízimo é um princípio espiritual anterior à lei, e que por isso tem validade também no Novo Testamento. Para esses existe algo que é mais apropriado, mas não como ordenança, não como obrigatoriedade, mas sim como princípio. E aí, para esses eu concordo nessa parte, porque a Bíblia ela institui princípios que são eternos e aplicativos que são circunstanciais. O que quer dizer isso?
quer dizer que em cada fase do estágio de conhecimento humano, né, o princípio ele é aplicado para aquele estágio específico. Por exemplo, Paulo fala sobre o ensino da mulher, que a mulher não devia ensinar. Se não fosse assim, né, que os aplicativos são temporais e os princípios são eternos, hoje a gente não poderia ter pastoras, né, não poderia ter mulheres ensinando, pregando, e isso hoje é utilizado de forma consensual em todas as igrejas. Então, o que a gente nota é que o princípio, neste caso, é o princípio que Jesus fala, que no reino de Deus não há sexualidade, não há homem, não há mulher, não há distinção. Esse é o princípio, que no reino a gente não vai ter essa distinção de sexo. E Paulo, na sociedade que ele vivia, judaica, uma sociedade machista, de consciência ainda primitiva, ele adotou aquele aplicativo porque fazia parte da cultura judaica daquele período. E era então uma forma de você adequar um princípio que era eterno e aplicar para o seu momento histórico. De uma outra forma, as várias transformações e mudanças dentro da própria igreja evangélica, que já considerou ver televisão pecado, vestimenta, brincos e outros adereços, e isso foi sendo modificado ao longo do tempo, e aí a gente vê isso claro, né? O princípio de você resguardar o seu corpo, porque esse é um princípio de você não ser causador de tentação no outro, né? E você vai dando os aplicativos conforme o tempo e conforme a cultura de cada local e de cada região, né? Tem locais, por exemplo, que pastores fumam cigarro, charuto, porque é cultural. Em outros locais isso é visto como um absurdo. Tá bom? Mas voltando ao tema que a gente gostaria de falar hoje sobre dízimo. Então o dízimo, ele é um princípio eterno que foi aplicado durante um determinado período da lei como uma obrigatoriedade, como algo que você devia recolher, como Malaquias fala, à casa do tesouro, ao templo de Jerusalém. Mas que o princípio em si era o princípio de que tudo era de Deus e que nós não deveríamos ter ou não devemos ter um coração apegado a coisas materiais. Aquele que recebe o amor de Jesus, ele também recebe um coração generoso para contribuir com a obra dele e para contribuir com o projeto dele do Novo Testamento. Porque tudo no Novo Testamento é voltado para o ser humano. Então a casa de Deus deixa de ser o templo. No próprio Velho Testamento, Deus diz que não morava em templos construídos por mãos humanas. Mas no Novo Testamento isso fica explícito em Jesus pregando e falando sobre esse novo tabernáculo, sobre esse tabernáculo que ele iria reconstruir em 3 dias, e aí não se referia ao templo de Israel, a derrubada do templo, mas sim a sua ressurreição. E hoje nós sabemos que nós somos casa e morada de Deus e do seu Espírito Santo, e que a obra de Deus ela só é validada se ela é feita na vida do próximo. Jesus disse: como que eu vou saber se eu agradei ao Senhor? E aí ele mesmo responde dizendo: aquele que tinha sede você deu água, aquele que tinha fome você deu comida. Numa conversa com a mulher samaritana, Jesus, por exemplo, diz que não é mais nem no Monte Gerizim, nem no Templo de Jerusalém que se adora, mas é uma adoração em espírito e verdade que tem a ver com o indivíduo. Então isso fica muito claro na Bíblia com relação a essa modificação que há entre o Novo e o Velho Testamento. Tudo é palavra de Deus, não há discussão com relação a isso, mas o que limita ou o que expande o conhecimento e a aplicação da palavra de Deus é o período histórico e é a capacidade humana de compreensão. E assim diz Efésios no capítulo 4, fala que os ministérios são levantados para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em Hebreus capítulo 11 fala que nós somos
o aperfeiçoamento dos homens de fé que antecederam a nós. E isso então traz essa clareza dessa revelação de que os princípios de Deus sempre foram os mesmos, Deus sempre foi o mesmo e sempre falou as mesmas coisas, mas aplicou em momentos históricos diferentes a sua vontade de forma diferente. No período histórico primitivo, Deus permitia guerra. Hoje, o Evangelho é o Evangelho da paz, mas ele sempre teve um coração bondoso. A salvação nunca foi pela lei, sempre foi pela graça. Mas em um determinado momento histórico, a lei foi colocada para ter uma organização social do povo de Israel, mas também para que todos pudessem reconhecer que não poderiam cumprir e que eram pecadores e que necessitavam de um Salvador. Então, tentando concluir, o dízimo então não tem validade no Novo Testamento como ordenança. A casa do tesouro não são os templos que são feitos por homens, os templos denominacionais, isso não existe. Mas o dízimo como princípio, como contribuição do ser humano que foi invadido pelo amor de Deus e por isso tem um coração que ele é um coração grato e abençoador, isso permanece válido e isso é um princípio eterno e você deve exercer para que você possa se desvincular dos bens materiais, porque Jesus nos diz que não ajuntai prata, ouro, aquilo que corrompe, mas sim as coisas que são do reino do céu. Então todo o nosso investimento são nas pessoas. Então se você congrega em algum lugar, é natural que você ali ofereça uma parte do valor econômico que você recebe para a manutenção daquele local. Se você congrega ali é porque você acredita naquele local como um local de abençoar, que abençoa pessoas, e aquilo tem um custo e é natural. Mas você também pode separar uma parte desse valor para você comprar a cesta básica para os necessitados, ajudar um parente com dificuldade, e você também vai estar dizimando segundo a ordem do Novo Testamento, que agora a palavra utilizada já não é mais dízimo, mas sim oferta. E a oferta tem que ser generosa, tá? E essa oferta ela tem que ser e brotar como um sentimento do seu coração, desse coração generoso e amoroso, invadido pela graça de Deus. Tá bom? Então não existe nenhuma base bíblica para manutenção do dízimo, tá? E nós temos sempre que ser um pouquinho como cristãos bereanos, né? Aquele que lê a palavra, aquele que esquadrinha a palavra e aquele que então compreende para viver uma vida segundo o Evangelho e não segundo aquilo que passam para a gente como doutrina ou como prática costumeira que vinha acontecendo há anos e anos, mas que você possa viver o Evangelho de verdade, sempre com um coração generoso, tá? Mas lembrando que dízimo como mandamento, como obrigatoriedade, e alguns dizem inclusive que você perde a salvação se não dizimar, isso o Novo Testamento não dá respaldo nenhum. Você possa ter uma noite abençoada no nome de Jesus.